Olá, boa tarde. Hoje é dia 17 de outubro, no ar mais um programa F5, sempre com inovação. E inovação, a gente já falou aqui, por exemplo, de computação quântica. Inovação às vezes é uma coisa muito grande, muito complicada, e às vezes é só um outro olhar para algo que pode ser chamado até de uma brincadeira de criança. Hoje esse programa vai ficar amarelo aqui. Eu converso com o Luiz Felipe Marques, que é o diretor de comunicação da Yellow. Se você não é de São Paulo, talvez não saiba ainda do que a gente está falando. Agora, se você é de São Paulo capital, com certeza você já associou as bicicletinhas amarelas que estão rodando aí o tempo todo. É disso que a gente fala hoje, de inovação com uma bicicleta e com patinete, que talvez daqui a pouco a gente vai ver aí. Vamos entender? Para quem não é de São Paulo é novidade, né, Luiz? Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Arthur. É uma novidade. A gente está atuando em São Paulo há só 2 meses, está fresquinho ainda. E a parte mais legal é que, por mais que esse sistema já exista em outros países, foi lançado na China há pouco tempo, Europa, Estados Unidos, todo mundo já começou a ter uma operação nesse sentido. A gente é uma empresa completamente brasileira que quis trazer um sistema tão novo como esse aqui para São Paulo. E agora estamos nesses primeiros passos, mas já sentindo que em pouquinho tempo o Brasil já está muito preparado para essa novidade. Parece que estava esperando por ela, né? Eu acho que São Paulo, a gente tem várias cidades no Brasil que se encaixam nisso, mas São Paulo especialmente. A gente sabe que a gente precisa criar, a gente como cidade, a gente como empreendedor, precisa criar soluções para vários problemas que a cidade possui. E um deles, claro, que é o trânsito. Então isso também justifica essa adoção tão rápida que a gente teve. Sim. Bom, para quem não é de São Paulo, o Yellow é um serviço de bikes compartilhadas, tá certo? Isso. E com a característica de ser dockless. Explica isso pra gente, por favor. Olha, as bicicletas compartilhadas a gente já conhece, né? Já tem algum tempo no país. A nossa diferença, o que a gente traz, é um sistema que não necessita de estações. Sim. A gente chama de dockless. Esse sistema, ele talvez seja mais simples de explicar do que até com as estações, porque simplesmente você encontra uma bike dessas pelas ruas, ou a partir do seu app você já consegue encontrá-la no mapa que aparece no app. Você chega na bike, com o próprio aplicativo você destrava, tem um cadeado que fica na roda de trás da bicicleta, você destrava, a partir disso você pode pedalar e parar onde você bem entender. Paga por minuto? É por 15 minutos. Por 15 minutos. A cada 15 minutos a gente cobra R$1. E por que São Paulo a primeira cidade? Porque a gente, aqui no Brasil, muitas cidades gostam de bicicleta, mas normalmente as cidades litorâneas, né? Sim. E São Paulo não é uma cidade flat, é uma cidade cheia de subidas. Por que São Paulo foi a escolha da Yellow para chegar no Brasil? Eu acho que tem alguns motivos que São Paulo despontou para a Yellow. O primeiro deles é que, justamente, como eu estava falando, trânsito é grave em várias cidades do país, Sim. especialmente em São Paulo. E, de novo, a gente não acredita que um modelo só é capaz de resolver o problema do trânsito na cidade. São vários. A bicicleta é um deles. A bicicleta é um dos meios que a gente tem de melhorar o trânsito numa cidade que tem um trânsito tão complicado. Sim. Né? Além disso, São Paulo também tem uma população muito grande, o que para um serviço como o nosso é a melhor coisa que tem, porque a gente trabalha com escala. Então a gente precisa ter muita demanda e muitas bicicletas para cumprir essa demanda. O outro motivo é que, por mais que a gente tenha uma topografia, várias topografias em Sim. São Paulo, né, uma cidade gigantesca, mas sim, as regiões muito comerciais da cidade, ou seja, que concentram postos de trabalho, Faria restaurantes, Lima, Paulista. pega Faria Lima, pega Paulista, Berrini, esses locais que a gente entende que o serviço funciona bem, atende bem a população, elas sim são planas. Então, para você ter ideia, na região aqui quando a gente pega Faria Lima até para Morumbi, ali para Santo Amaro, um pouquinho mais para cima para quase Vila Clementina, a gente tem, Vila Clementina não, Vila Leopoldina, a gente tem cerca de 3,5 milhões de pessoas só de população circulante, né, de população que vai para esses lugares, seja para trabalhar, seja para passar o dia. Então você tem um volume de gente muito grande. Sim. Que está disposto a usar o serviço. Então esse é um dos outros fatores. E eu acho que, por fim, justamente com o trabalho das bicicletas compartilhadas, que já existiam, e também todo esse problema do trânsito que a gente conhece em São Paulo, as pessoas já estão dispostas a adotar um modelo desse. Então já existia uma predisposição a andar com a bicicleta e também entrar no sistema de compartilhamento que faz sentido
para uma cidade desse tamanho. Você falou uma coisa muito interessante agora há pouco, que vocês não trouxeram só bicicletas, né? Vocês trouxeram ciclistas, não é isso? A gente acredita muito nisso. A gente trouxe muitas bicicletas para a cidade, mas mais do que isso, a gente trouxe muitos ciclistas. Porque, às vezes, você tinha vontade de andar de bicicleta, e sabia que isso ia se encaixar na sua rotina, mas você não tinha, às vezes é caro comprar uma bicicleta, às vezes você, por questões de segurança, onde eu vou deixar ela, nem todos os prédios têm um espaço. Eu vou te falar, quem é cicloativista vai falar que eu estou dando desculpinha, que eu estou sendo preguiçoso, mas uma época, um bom tempo atrás, eu estava com vontade de comprar uma bicicleta para ir até a pós-graduação que eu ia fazer. E aí, indo a pé, no caminho eu reparei um cara que parava a bicicleta no poste, colocava lá um cadeado e arrancava o banco ou o selim. Eu falei, não, eu não vou ficar carregando o selim. Infelizmente, a gente mora numa cidade que eu não posso ficar tranquilo de largar a bicicleta, nem estando acorrentada num poste. Sim. Agora, com um serviço como o da Yellow, né, eu vou lá, vou soltar a bicicleta em algum lugar, ela vai travar sozinha e eu não vou me preocupar com isso. Você tem uma preocupação a menos. E isso, pra gente, a gente vê como isso é verdadeiro. A primeira é uma reação que a gente gosta de acompanhar. A pessoa, quando pega uma bicicleta nossa pela primeira vez, são dois momentos muito legais. O primeiro, quando destrava, porque é uma relação digital com o mundo físico, né? O aplicativo manda o sinal e a bike, o cadeado se destrava, já tem um encantamento, assim. E depois, quando você pedala, parou a bike, legal, agora vou para casa, vou para o trabalho, vou para o restaurante, você trava e acabou. A sensação de liberdade é espetacular. Sim. E muita gente até fala que é estranho, assim, parece que está deixando alguma coisa para trás, mas é a ideia mesmo. Você estaciona a sua bike e a próxima pessoa vai pegar ela e fazer o caminho dela. Bom, o sucesso foi tão grande que até precisou remodelar um pouco, né? Sim. Muita gente tentou usar e não conseguiu, agora tem áreas que não podem nem estacionar e tal. Explica isso e o que aconteceu e tem uma ideia de ampliar e ter mais liberdade para as pessoas usarem o serviço? Claro. O que acontece, a liberdade a gente ainda vê como é a peça fundamental da Yellow, né? Você não precisar da estação, isso se mantém, é claro. O que muda é que desde o começo da operação a gente tinha posicionado que a Yellow tinha uma área de atuação onde ela funcionava. E essa área, aqui em São Paulo, né, para quem conhece, pegava alguns bairros aqui de Zona Oeste e Zona Sul de São Paulo. Quando a gente foi lançar a operação, a gente optou por entender melhor como essa área de atuação poderia funcionar e também, a gente, como você falou, né, o sucesso tão grande, tanta gente querendo usar, a gente queria que isso fosse possível, né? Então a gente falava que tinha área de atuação, ela era pontuada, mas parava por aí e a gente foi observando o comportamento das pessoas. O que acontece é que a gente está aos poucos colocando mais bicicleta na cidade. Para ter ideia, a conta que se faz é que São Paulo, uma cidade do tamanho de São Paulo, precisaria no nosso sistema de algo em torno de 100, 120 mil bicicletas. É muita coisa e a gente não consegue oferecer esse número de um dia para o outro. Só. Né? Então a gente está colocando as bicicletas aos poucos. Nesse sentido, a gente viu que as bicicletas se espalhavam muito rápido. Né? E o que acontece? Tiveram dois reflexos muito grandes. Falta de disponibilidade de bike, então a gente tem um número X de bicicletas espalhadas pela cidade inteira, a cidade tinha uma baixíssima densidade de bike. Sim. Então as pessoas começaram, eu quero usar, quero experimentar o sistema e as bikes estão longe, né? E o outro problema, né, o outro desafio que a gente teve é que essas bikes muito distantes, eu não conseguia nem chegar para fazer uma revisão, uma manutenção. Chegava-se, claro, mas era muito mais, um trabalho não acontecia da melhor forma possível. Então a gente falou, olha, vamos fazer valer a área de atuação que a gente comentou lá no começo e começou a ser aplicada agora. A nossa ideia, é claro, a gente quer, até com os números que a gente já tem no começo, a gente viu que o market fit que a gente tem é gigantesco. São Paulo é uma cidade que recebeu muito bem as bicicletas e tem uma demanda ainda maior, uma demanda suprimida que a gente quer atender. Só claro, agora a gente está entendendo a cidade, aos poucos, chegando mais bicicleta e a gente conseguindo também ampliar a nossa operação, a gente vai para mais lugares da cidade. É o nosso desejo, isso já deve acontecer nas próximas semanas. Quando
vocês começaram e pensaram, então a gente vai delimitar uma área. Então. E até nesse momento, como você falou, as pessoas podiam ir para qualquer área. Houve uma mudança no sentido de que vocês imaginaram que as áreas quentes seriam A, B e C e o usuário te mostrou que não, que tinha um lugar que você não tinha enxergado ali? Sim, muito. E isso até é a notícia boa que a gente traz, né? A nossa área de atuação começou, quando a gente lançou a operação, com perto de 40 km². Nesse segundo impulso nosso de delimitar a área e trazer as dinâmicas em torno da área, a gente já está numa área de 62 km², mais 50% acima. Justamente por causa disso. Quando a gente deixou as bikes soltas, espalhadas, a gente viu que algumas regiões da cidade tinham uma demanda tão grande quanto a dessas que a gente tinha imaginado no princípio. E claro, por ser uma startup, por ser uma operação tão dinâmica, a gente conseguiu em poucas semanas já. Então vamos atuar nessa região, vamos atuar naquela. E isso também, claro, dessas primeiras semanas, várias outras regiões que já demonstraram que tem uma demanda interessante, a gente já está estudando para ampliar. Essa é a boa notícia. A bicicleta está se mostrando útil e as pessoas estão colocando no hábito delas. Sim. Então, para a gente, a melhor notícia possível. Aos pouquinhos a gente vai atendendo mais regiões. Você saberia dizer mais ou menos uma bicicleta atende a quantas pessoas em média num dia? Assim, quantas pessoas destravam uma bicicleta? É um número muito engraçado e que também depende disso. Assim, sendo completamente sério, essa é a receita mágica das operadoras de bicicleta compartilhada. Mas o que eu posso te falar é, a gente em algumas regiões, a gente tem um número de acima de 10 corridas por bike por dia. Que legal. Claro, isso diluindo pela frota, diluindo por bike, tudo, claro que o número muda. Mas a gente já teve casos de uma bicicleta que fez 15 corridas. Claro, só para a gente ter ideia do quanto essas bicicletas são demandadas, né? E isso é outro ponto, que também é de adequação do sistema. Quando a gente tinha a área de atuação, as pessoas levavam ela para qualquer lugar, isso foi outra coisa que a gente percebeu. A demanda por um transporte público, né, e por transporte em geral, de qualidade em São Paulo, é tão grande que tinha gente que pegava uma bicicleta nossa e andava 20, 25 quilômetros com a bike. Esse sistema, o nosso sistema de compartilhamento, não foi feito para isso. Não foi pensado para isso. Justamente, a bicicleta é para trechos curtos, né, rápidos. Você até falou da hora do almoço, né? Hora do almoço, você tem 10, 15 minutos para você andar, chegar no lugar, no restaurante mais gostoso, mais barato, pagar uma conta na hora do almoço. Então os trajetos são muito curtos. Justamente para que a bicicleta atenda mais gente. A gente entende completamente a demanda de um cara que pega a bike e fala, pô, ônibus lotado, metrô caro, as diversas situações que tem com o transporte público. Ele fala, prefiro pegar uma bike, que eu vou mais tranquilo, chego mais rápido e tal. Só que nesse trajeto dele de 20 km, 5, 6 pessoas deixavam de utilizar a bike. Então a gente também tem uma ideia de ir aos pouquinhos entendendo e mostrando para as pessoas como que esse sistema funciona do melhor jeito possível, não só para cada usuário, mas para a cidade como um todo também. Né? E é isso que a gente fala, como integração do sistema de transporte público, como pequenos trajetos durante o dia, quando você quer ir até seu escritório, até o almoço, até um restaurante. Então é aí que a Yellow consegue ser muito útil, nessas curtas distâncias e também, claro, a gente já falou, né, na categoria que a gente está instalado de mobilidade individual. A gente servir muitas pessoas com o mesmo veículo, isso é o formato ideal. Falando em distância e em tempo para chegar, eu vou pedir para o pessoal da produção abrir um pouco aqui a câmera, que logo está chegando o patinete. Exatamente. Que minha filha olhou e falou, mas adulto é preguiçoso, pai, por que esse patinete não precisa empurrar? Mas sabe o que acontece? A gente viu com as bicicletas, houve uma grande explosão das bicicletas no mundo inteiro desde 2015. 2015, 2016, as bicicletas começaram a ter um destaque muito grande no mundo. O patinete a patinete, a gente descobriu o que é. A patinete. A patinete. A patinete ela é um pouquinho diferente. Ela é muito mais recente. Estourou agora na Califórnia uma onda grande de patinetes e foi chegando no mundo inteiro. Ele é um pouquinho diferente da bike, quando a gente fala, ele também é para curtas distâncias, mas ele traz algumas curiosidades, alguns aspectos um pouco diferentes. Por exemplo, justamente ele é elétrico, o patinete é elétrico, então ele serve um pouquinho mais até para o transporte, a gente fala, executivos,
a bike, querendo ou não, Você pouquinho vai você vai suado, suar, né? a roupa às vezes fica mais amassada, né? Não é todo lugar que tem um vestiário, um banheiro adequado para você se trocar, então o patinete já quebra esse galho, né? Ali você vai de pé e ainda sem suar porque a bateria faz o trabalho dela, né? O que a gente vê é que muitos países do mundo estão começando a adotar o patinete e pra gente se tornou, talvez seja uma diferença muito grande que a gente tem no Brasil. Tem alguns países que são feitos para bicicleta. China, por exemplo. China, a bicicleta compartilhada pegou muito rápido. Outros países são feitos muito olhando para o patinete. Estados Unidos, alguns países europeus, porque o commuting, né, você integrar com o transporte público, talvez não seja a melhor opção. Mas para o transporte durante o dia faz todo sentido. Aqui no Brasil a gente tem as duas realidades, né? A gente tem tanto a realidade de que a bicicleta ajuda muito para esse tipo de transporte, começo do dia, first mile, last mile, que a gente costuma chamar, né? Mas também a patinete para esses transportes ao longo do dia, também para um almoço ou para ir para uma reunião 3 da tarde, 4 da tarde, nessa região que a gente está de Faria Lima, faz muito sentido, Sim. né? E ela está chegando agora, a gente ainda está com um projeto piloto em um prédio aqui de São Paulo, mas logo a gente vai ampliar essa operação. E o mais interessante ainda é que a gente aposta muito na patinete, a gente vê ela com um potencial gigantesco não só para o Brasil, mas também para a América Latina, é por isso que a gente já anunciou que até o primeiro semestre de 2019 a gente vai estar com uma fábrica de patinetes da Yellow, uma fábrica para a gente abastecer tanto o Brasil quanto a América Latina, que é a nossa ambição já para os próximos meses, né? Então, tem gente assistindo aí, não só no Brasil, a vantagem das inovações via internet, a gente está em rede mundial, literalmente, né? E tem gente assistindo e falando, pô, queria que tivesse isso na minha cidade. Tem planos de expansão já? Eu sei que precisa vir muito mais bicicleta para São Paulo ainda, Sim. Mas e as outras cidades, assim? Primeiro abastece São Paulo, depois vai pondo o pé em outras regiões? Como que é esse plano? As duas coisas acontecem um pouquinho em paralelo. Então, os planos que a gente anunciou vão em 3 sentidos. Primeiro, a fábrica de patinetes, como a gente falou, que já é uma realidade muito próxima, mas a gente ainda tem 2 planos que estão nesse pipeline já para os próximos meses. O primeiro é uma consolidação São Paulo, como a gente falou, uma cidade muito grande e uma cidade que demanda muita bicicleta, muita patinete, uma operação muito consistente. Então, a gente parte agora para consolidar São Paulo, mas já também o terceiro ponto, né, é essa expansão, tanto para o Brasil quanto a América Latina. A gente acredita, é a nossa vontade, claro, a gente tem uma operação muito focada em São Paulo, mas a gente começa a trazer uma operação também para abrir novos mercados. Nos próximos meses, a gente com certeza já está em mais cidades do Brasil, e daqui a pouquinho mais cidades da América Latina. Tem vindo uma geração nova, cada vez mais habituada com esse uso ao invés de posse. Sim. Por exemplo, o Uber, né, que foi uma talvez a primeira dessas grandes mudanças, depois a Airbnb e tal. Você acha que em relação a patinetes e bicicletas, tem espaço para tudo isso? Ou vai acabar prevalecendo um modal ou uma forma de se locomover pela cidade? Olha, eu acho que tem espaço para esses e até para mais modais. Justamente porque cada um suporta, com diferenças sutis, ok? Mas cada um suporta hábitos diferentes. Como a gente falou, a bicicleta funciona muito bem para first and last mile, comecinho do dia, o final do dia, para esse transporte muito integrado com os serviços públicos, né? Patinete é um pouquinho diferente. Patinete a gente já consegue esse transporte mais executivo. Então, vamos dizer, se a gente complementa a bicicleta com o transporte público, talvez o patinete ele já seja um competidor do Uber, do 99, dos aplicativos. Um outro sistema que a gente gosta muito da ideia, as bicicletas elétricas, Sim. que já cumprem um papel mais de subidas, às vezes, de locais. E esse é para aquele que faz 20 km com a bicicleta que você mapeou no começo, poderia ser uma bike opção. elétrica. A gente ainda vê muito a questão das pequenas distâncias, mas a gente não tem dúvida que é outro problema grande das cidades também, de alternativas para as longas distâncias, que pode vir muito bem. Muito bom. E o que você falou que me chamou muito a atenção, estou trazendo não só bicicletas, mas ciclistas. Então você que está conhecendo a Yellow, que vai pegar uma bike, quantos anos que você não anda de bicicleta, né? Vai com cuidado. A hora que tiver o patinete,
A gente tava conversando, ele vai a 20 por hora, né? Isso. Não é tão pouco assim. Não é tão pouco. A gente tem um trabalho muito forte de educar as pessoas. Porque a gente sabe que é uma modalidade nova, né? Tanto o compartilhamento, mas pra gente é muito novo andar com uma bicicleta, com uma patinete pela cidade. Sim. As pessoas costumam fazer por lazer, né? Quando você traz para a cidade é outro jeito de andar. Então, claro, a gente quer trazer muitos ciclistas, mas tem toda uma responsabilidade nossa, da cidade e das pessoas também para fazer dar certo. E tem dado muito certo. Por fim, Luiz, a gente está quase no final aqui. Na China tem muita bicicleta e às vezes até problema de pilhas de bicicleta por aí. Na Califórnia também tem muita bicicleta, tem muito patinete e começou a ter, a prefeitura teve que regular aonde pode estacionar e tal. Como que é o convívio, no caso, com o regulador, com a prefeitura da cidade de São Paulo? Como que é isso? Precisa de licença? Precisou de muita conversa? Como que foi isso? Sim. Eu acho que São Paulo talvez seja o case mais interessante que a gente tem em mobilidade, provavelmente no mundo. Nas outras cidades, fala China, fala Estados Unidos, Europa, o comum que foi visto eram empresas entrando, lançando seus projetos e aí indo conversar com as prefeituras. E isso, claro, acarretou uma série de problemas, né? São Paulo foi diferente. Em São Paulo a gente já tem uma conversa, não só a Yellow, mas outros players já têm conversado com a prefeitura há muito tempo para que o sistema fosse lançado do melhor jeito possível. E a gente, então, meses de conversa para quando a operação entrasse no ar, a prefeitura já tivesse um credenciamento, já tivesse tudo definido para isso acontecer do melhor jeito possível. Legal. Tanto que a gente não vê essas cenas aqui em São Paulo, né? De bicicleta amontoada, de bicicleta em lugar que atrapalha. A gente consegue ter uma operação muito sob controle, tanto pelo lado da empresa, mas também pelo lado do regulador. Com patinetes eu não tenho dúvida que vai ser da mesma forma, e até por isso também as operadoras estão conversando muito com a prefeitura, porque eu acho que é do interesse de todos, né? Das empresas, da cidade, dos usuários, que funcione bem. Essas imagens que a gente viu na China por 1 milhão de motivos negativos, aqui em São Paulo pode ter certeza que não vai acontecer. Legal. Bom, infelizmente chegamos ao final, papo muito interessante. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Você fica de olho aí, ó, sempre se atualizando. Como a gente sempre brinca aqui, Luiz, ou é F5 ou é contra o Outdel, as pessoas que escolhem, entendeu? E a gente faz o possível para te atualizar. Semana que vem tem mais inovação aqui no F5. Grande abraço e até lá.